no livro de Atos, capítulo de número 23. A palavra de Deus é o momento que nós vamos ouvir, né, aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, né? Eu vou ler um texto aqui que é um texto muito difícil, não é um texto fácil, não é um texto que tem uma história de fácil compreensão. Já preguei algumas vezes na igreja, mas para trazer mais uma vez o recado de Deus, né? Louvar, cantar, tudo é maravilhoso, mas tem que ter a palavra para sustentar a nossa vida espiritual. Livro de Atos, capítulo de número 23. Eu vivo muito no Espírito, né? Minha vida não tem como viver outra coisa. E eu não sei, eu vim para a igreja, cheguei aqui na igreja sentindo um peso muito grande sobre o reino do Espírito. Eu acho que está acontecendo alguma coisa a nível aí político, né? Tem coisas aí que não está boa não. Precisa morar, porque não sei se vocês estão sentindo, mas tem algo muito forte sobre nós aí. E não é sobre a igreja, é sobre a terra, é sobre a terra. Vamos orar. Livro de Atos, capítulo de número 23. Eu quero que você leia comigo, acompanhe. Não é um texto fácil, né? Mas nós vamos entender o que Deus quer falar conosco. Atos 23. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou ao que estavam perto dele que lhe batessem na boca. E então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: está injuriando o sumo sacerdote de Deus? E respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo? E sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, e no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. E dito essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitiam todas essas coisas. E houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos nesse homem mal algum, e será que algum espírito ou um anjo lhe tenha falado? E tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. E na noite seguinte, o Senhor colocou-se ao lado dele e disse: coragem, pois do modo por que desse testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façais em Roma. E quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema juraram que não haviam de comer e nem beber enquanto não matassem Paulo. E eram mais de 40 os que estavam nesta conspiração. E estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciões, disseram: juramos sobre pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesses para investigar, mas acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, lhe disse: leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. E tomando, pois, levou ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando, me pediu que me trouxesse à sua presença esse rapaz, pois tem algo a que dizer. E tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: o que tens a comunicar-me? E respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã
apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comer nem beber, enquanto não o matarem, e agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que ninguém lhe dissesse ter trazido essas informações. E chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até a Cesareia. E preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança até ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Até aqui, capítulo 28. Desculpa que é um texto difícil, mas eu vou explicar, você vai entender. Capítulo 28, versículo 31 e 31. 30 e 31, perdão. 28, 30 e 31. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que procuravam, pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Até aqui. Desculpe, irmãos, eu sei que ler um texto assim, para quem não conhece muito da palavra, dá até desespero, né? Falar o que está querendo falar com essas palavras. Mas a nossa função, né, é trazer o recado do coração de Deus. O culto de quarta-feira é aquele estudo, né, que puxa a orelha, que dá umas confrontadas, né? E reunião de sexta é aquele mel do Espírito. Escola dominical é o ensinamento para tomar jeito na vida. E domingo à noite é o dia que nós nos reunimos como família, saímos de casa, né? Depois a gente sai daqui, vai comer pizza, vai tomar açaí, né? Domingo é o dia da família, o dia de estar juntos, né? Mas nós temos sempre uma palavra que nós chamamos de palavra profética, que é uma palavra que vem do coração de Deus para o nosso coração. E o único que conhece nosso coração é Deus. Só Ele sabe o que nós precisamos, só Ele sabe o que nós necessitamos. Às vezes nós estamos reunidos em 200 pessoas, às vezes até mais, e Deus fala individualmente com cada um, porque Ele sabe a necessidade de cada um. Numa pregação Deus pode falar com uma pessoa, mas Ele pode falar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Só depende se nós queremos ouvir, né? E o culto de domingo é o culto que vem aquele recado especial, né? Vem direto do forno, vem quentinho para o nosso coração. E hoje, se eu fosse dar um título, porque depois o Bruno vai colocar lá no site, eu daria um título assim: Força para continuar, né? Forças para continuar. Embora nós sejamos cristãos e nós tenhamos uma vida assídua com Deus, de oração, de louvor e de ouvir a palavra, de comunhão, nós somos seres humanos, somos pessoas que vivemos nesse mundo, temos que trabalhar. Eu estava aqui hoje olhando e pensando, né? Todas as pessoas que trabalham aqui nesta igreja, todas têm suas funções, todas têm seus empregos, têm seus cargos. Os meninos às vezes chegam do serviço correndo aqui para louvar, né? Para arrumar, organizar as coisas. Todo mundo trabalha. Eles amam o que fazem, tocam, cantam, intercede, ora, dá aula, mas todo mundo trabalha. Um monte de gente faz faculdade, né? Várias pessoas aí se aprimorando, se capacitando. A igreja é o lugar que a gente vem para sustentar o espírito, para continuar vivendo nesse mundo. Então o recado do coração de Deus é para isso, para entender que mesmo nesse mundo, com lutas, com dificuldades, com situações adversas, nós temos um Deus que nos dá a vitória. Então hoje o texto seria força para continuar, força para ir em frente, para não desistir, para não parar, né? Porque nós somos desse mundo ainda, separados dele, mas ainda nesse mundo. E esse texto tão difícil que eu li, que é difícil de compreensão, eu sei que é difícil, você lê, você nem sabe do que está falando. Está falando de um homem comum como nós. Eu sou comum, você é comum. Não existe pessoas que sejam
diferente das outras. O que nós temos, talvez, um crescimento espiritual diferente. Mas ser humano, todos nós somos igualzinho. Todos nós precisamos orar, todos nós precisamos de bênção, todos nós precisamos de misericórdia, todos nós precisamos de graça. Não tem gente que é mais do que o outro, não. Somos todos iguais perante Deus. Tudo de carne e de osso. E esses homens bíblicos que nós lemos aqui são pessoas como nós. Pessoas que têm família, pessoas que tinham dificuldades, pessoas que tinham seus conflitos, pessoas que choravam, pessoas que precisavam de bênçãos. E Paulo foi um desses homens. Paulo, ele teve tanto conflito pessoal que chegou um momento na vida dele que ele falou assim: que homem miserável que eu sou, né? Você imagina uma pessoa olhar para si e falar: eu sou miserável. Por quê? Porque ele tinha conflito, ele tinha dificuldades pessoais também para viver a sua vida com Deus e viver o seu ministério. E depois ele chegou à conclusão que não tem condenação para quem está em Cristo Jesus. E isso é maravilhoso, né? Ele mesmo falou: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não vive mais segundo a carne, mas que vive segundo o Espírito, né? Então, são homens comuns. Então, quando eu leio a Bíblia, que eu vou contar uma história aqui bíblica, como eu disse, não é um autor de novela, não é uma pessoa que foi lá, escreveu uma ilusão. São histórias reais, de pessoas reais, que viveram experiências reais com Deus, e que hoje serve para sustentar a nossa vida, para aplicar na nossa vida, para a gente continuar crendo que o Deus de ontem, o Deus de hoje, o Deus de eternamente vai agir nas nossas vidas, né? Então, força para continuar. Talvez você esteja sentado aqui hoje e não esteja precisando, mas pode ser que você precise amanhã, né? Eu conheço um Deus que sempre fala antes, avisa antes, fortalece antes, né? Já comunica antes, para quando as coisas virem, a gente já ter ouvido a sua palavra e colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Eu acho que todos nós precisamos de forças para continuar. Paulo era um homem que foi um soldado romano, embora sendo judeu, ele foi um soldado romano, e ele não andou com Jesus no ministério terreno. Ele foi chamado por Jesus depois da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Ele era um soldado que ele perseguia os cristãos. Ele era responsável para mandar matar os cristãos. Ele foi um soldado que ele permitiu a perseguição de muitas pessoas que tinham se convertido ao cristianismo. Mas Deus tinha um chamado na vida dele, e esse chamado foi muito forte, foi um chamado muito especial. Dizem que Paulo era riquíssimo, muito rico, muito influente, um homem assim, doutor da lei, um homem de grande conhecimento, vamos dizer assim, faculdade, pós-graduação, doutorado, PhD, né? Era um cara assim, ele era uma pessoa que tinha lá toda uma capacitação humana. E ele teve um encontro maravilhoso com Deus. Talvez hoje você está sentado aqui, aí nas suas capacitações, não sei o que você faz, né? Alguns eu sei, outros eu não sei. E Deus chamou você. E Deus te chamou. E Deus te chamou porque Deus tem uma obra grandiosa para fazer na sua vida. Independente de onde você trabalha, o que você faz, o que você deixa de fazer. Eu mesmo fui preparada para ser uma coisa totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu nunca vou esquecer o dia que Deus me deu um chacoalhão dentro do carro, eu fazendo umas murmurações lá, reclamando para Deus, né? E tinha feito pós-graduação, inscrição na pós-graduação em análises clínicas, e o curso era cancelado. 4 anos eu fiz gente ficar sem fazer o curso. Durante 4 anos eu me inscrevi em patologia clínica, análises clínicas, fui aceita na São Judas Tadeu, em São Paulo, e na hora que o curso ia começar, na véspera, vi um recado assim: o curso foi cancelado. Eu falei: meu Deus, vai ficar um monte de gente sem aula, por minha culpa. E um dia eu vinha vindo de São Paulo, brava com Deus e falando, e eu vi um acidente na rodovia, e quando eu vi aquele acidente, eu falei: tá vendo, Deus? Tá vendo? Deixei tudo. Era para estar salvando vidas nessa hora. Eu mal acabei de falar, o Espírito Santo me deu um tremendo chacoalho, me jogou para trás assim, e o carro encheu da presença de Deus. E o Espírito Santo falou assim: eu não te chamei para salvar vidas, eu te chamei para salvar almas. Então a gente não entende esses mistérios, né?
Você estuda, você se capacita, você faz planos, você faz projetos, você idealiza, e de repente Deus vem com um encontro com você, sobrenatural, e fala assim: você vai me servir, você vai ser usado por mim, você vai trabalhar para mim, você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. É tudo contrário aos seus princípios, tudo contrário aos seus sonhos, né? Tudo contrário aos planos que você fez. E foi o que aconteceu com Paulo. Um homem doutorado, um homem inteligentíssimo, capacitado, tem um encontro poderoso com Deus, e Deus o chama, e ele perde todo aquele poderio humano para se tornar um homem de Deus. E ser homens de Deus e mulheres de Deus não nos faz diferentes de sermos pessoas normais. Continuamos sendo de carne, de osso, de sangue, né? De material biológico. Não muda o que nós somos. E foi o que aconteceu com Paulo. Lá, toda aquela autoridade, sentado lá no seu cavalo, dando ordem para os seus soldados, com muita riqueza, morando em casas maravilhosas, em palácios. E de repente ele se tornou uma pessoa simples, uma pessoa comum, porque ele foi chamado para viver algo diferente na vida dele. E essas mudanças na nossa vida nem sempre são tão radicais assim. Talvez você não vai nunca sair do teu emprego, você nunca vai mudar, né, as tuas capacitações, mas você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é uma pessoa que Deus chamou para viver na sua presença, para ser um discípulo dele. E você vai ter problemas, e você vai ter lutas, e você vai ter dificuldades, assim como Paulo teve, assim como eu estou tendo. Estou passando momentos difíceis na minha vida que eu nunca pensei que eu fosse passar, estou passando. Mas isso não significa que Deus deixou de ser Deus na minha vida. Não mudou nada o fato dele continuar sendo Deus. E Paulo então foi uma pessoa que teve uma vida totalmente modificada, totalmente transformada. E eu acredito que isso acontece na vida de todos que aceitam a viver uma vida de temor a Deus. As nossas vidas são modificadas, são transformadas nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de decidir, porque tem algo diferente em nós, algo acontece dentro de nós. Você passa a viver pela presença de Deus na sua vida, então tudo é modificado, tudo é diferente na nossa vida. E quando as coisas são modificadas na nossa vida, também modificam outras coisas que passam a ser diferentes, como você ter uma luta maior do que parecia que você tinha antes. As perseguições parecem que são maiores. A impressão que dá é que as pessoas passam a nos odiar. A impressão que nós temos muitas vezes é que as pessoas nos rejeitam como homens e mulheres de Deus. Que as pessoas não nos querem vendo receber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Você pode observar que se as pessoas lá de fora vê você prosperar, elas nunca vão dar glória ao seu Deus, nunca vão reconhecer que foi Deus que fez você prosperar. Mas se você estiver chorando, se você estiver passando por um problema, eles vão apontar o dedo e vão falar assim: isso é porque você está indo na igreja. Se você não estiver indo na igreja, isso não estava acontecendo na sua vida. Vocês já viram isso aí fora? Essas coisas que nós vivemos. E foi o que aconteceu com Paulo, esse homem aí que foi chamado por Deus, que teve uma modificação tremenda na sua vida, que mudou comportamento, que mudou pensamento, que mudou atitudes, que mudou maneira de viver, que mudou maneira de ser, que passou a ser uma influência. Você sabia que você é uma influência? Alguém aqui sabia que você é uma influência? Você sabia que você é uma influência? Você sabia que você é uma influência? Quantos sabem que você é uma influência aqui? Deixa eu ver quantos sabem que são uma influência. Deixa eu ver. Poucas pessoas sabem. Você sabia, como homem de Deus, como mulher de Deus, você é uma pessoa que influencia essa terra? Você sabia disso? Que o seu falar, o seu agir, sua posição influencia a terra? Você sabia disso? Ou você se esquece disso depois que você passa por aquela porta lá para fora? Quando Paulo passou a ser uma influência, ele passou também a ser um incômodo. Um incômodo porque nós sabemos que nós somos portadores de uma presença sobrenatural de um Deus que criou e sustenta os céus e a terra, meu amado. Quando você chega num lugar, a palavra de Deus diz que até as trevas se tornam luz, porque Deus está presente.
meu amado. Eu fico imaginando esse homem cheio de conceitos, né? Cheio de situações ali, de autoridades. De repente ele mudando a sua maneira de pensar, a sua maneira de ser, a sua maneira de agir. E como que o inferno não deve ter ficado, né, desesperado. Porque quando Deus usa uma pessoa competente, quando Deus usa uma pessoa qualificada, uma pessoa capacitada, meu amado, as trevas não podem impedir o que Deus tem para fazer. Eu não sei quem é você na totalidade, mas uma coisa eu tenho certeza, eu sei que Deus sabe quem você é. E aonde você estiver, pode ter certeza que foi Deus que te colocou, porque é ali que Ele vai te usar. E eu aplaudia Jesus se eu fosse você, porque isso aqui é profético. Não importa se você tem um doutor na frente, ou se você é um simples servo, se você é um patrão, ou se você apenas serve. O que importa é que onde você está, é porque você é qualificado, capacitado, chamado, escolhido e posicionado para fazer o que Deus quer que você faça. Esta é a verdade. Só que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil ser um portador de uma verdade. Não é fácil ser o portador de uma unção. Não é fácil ser portador de uma autoridade. Não é fácil ser portador de uma grandeza chamada Espírito Santo de Deus. Não é fácil. Viver nessa terra, meu amado, sempre nós teremos situações onde o inimigo vai fazer tudo para nos deter, tudo para nos fazer parar, tudo para nos aprisionar, tudo para fechar a nossa boca. Eu lembro que quando eu comecei o meu ministério de palavra, de pregação, eu tive muitos sonhos, muitas visões. As primeiras visões que eu tinha, saía cristais da minha boca durante a noite. E os cristais não paravam de sair. Eu enfiava a mão dentro da boca, eu tirava, e saía cristais e cristais e cristais. E eu não entendia o que era aquilo, até que Deus me colocou, me tirou da posição que eu tinha e me colocou na pregação. Eu comecei a entender. Mas quando eu comecei a pregar, meu amado, eu tinha visões e visões e visões, que a minha boca era costurada, que eram colocados cadeados na minha boca, para mim não falar. Quantas e quantas noites eu não vi, visivelmente, espiritualmente, a minha boca sendo trancada. Literalmente isso não vai acontecer. Você nunca vai ter um cadeado na sua vida que você vai ver, a não ser que você compre um cadeado e coloque de enfeite. Mas literalmente não acontece, mas espiritualmente é o que o inimigo faz. Muitas vezes o inimigo vai colocando cadeados, vai cerrando a tua boca, vai amarrando, vai costurando a tua vida, vai fechando as coisas para você parar de falar da grandeza do Deus que você conhece. Para a tristeza tomar conta de você, para você se sentir inútil, para você se sentir abandonado, para você se sentir incapacitado. Deus me mostrava espiritualmente, mas eu sabia que as coisas que aconteciam na minha vida é que significava o cadeado, que significava o costurado na boca, que significava as amarras que muitas vezes eu vi na minha vida. Se você olhar para Paulo aqui nessa história, foi exatamente o que aconteceu com ele. Paulo se maravilhou com as coisas de Deus, tomou posição com Deus, vivia na presença de Deus, amava a Deus, pregava a palavra de Deus, mas ele tinha uma luta constante, ele tinha uma luta intensa, uma luta grandiosa, uma luta imensa, porque o inimigo sempre estava criando situações para aprisioná-lo, para impedi-lo dele continuar vivendo aquilo que Deus tinha preparado para ele. Não tem como fugir dessa realidade. Eu estava orando hoje em casa e eu dizia: Deus, às vezes as pessoas não querem ouvir falar que nós temos uma luta espiritual, mas como fugir dela se lá na criação ela já estava lá estabelecida? Como fugir dela se quando o Senhor criou o homem e a mulher e colocou na terra, Satanás entrou na serpente e foi lá e seduziu e enganou e o separou de ti, ó Deus? Como fugir da realidade de que nós temos uma luta espiritual constante, tremenda, horrenda, que nos machuca, que nos fere e que nos tenta muitas vezes impedir de continuar na nossa vida? Eu só quero falar uma coisa para você aqui hoje. Você não é qualquer pessoa, você é um escolhido, você é um eleito, você é um capacitado, você é um qualificado, você é alguém que Deus chamou para fazer a diferença nesta terra, meu amado. Tenho certeza disso. Não importa quem você é, não importa quais são os seus estudos, não importa onde você trabalha, não importa o que você faça, o que importa é que você é um chamado de Deus. Você tem o mesmo chamado que Paulo teve sobre a vida dele. Você é chamado para ser e fazer a diferença nesta terra.
Eu sei que Paulo, meu amado, enfrentou muitas dificuldades. Enfrentou muitas dificuldades e enfrentou dificuldades no meio do povo dele. Havia uma briga entre os judeus e os romanos. Tanto os judeus como os romanos queriam detê-lo, queriam fazer pará-lo, queriam impedi-lo que ele continuasse na sua caminhada. Eu estava orando hoje em casa, falando com Deus, observando, né, as coisas como acontecem. Se você vê todas as vezes que nós estamos vivendo aí a nossa vida de conquista, a nossa vida, né, de viver as promessas de Deus, sempre acontece coisa na nossa vida, sempre, que vem para nos fazer parar, para nos fazer ficar numa situação assim. E agora? Como que eu vou continuar o que eu comecei? Eu não sei se tem alguém sentado aqui hoje que já perguntou para Deus, como eu vou continuar o que eu comecei? É para parar por aqui ou é para ir em frente? Olha o que está acontecendo na minha vida, ó, está acontecendo isso na minha vida, como é que eu vou em frente? E essas condições são causadas pelo inimigo, para que o povo de Deus não consiga vislumbrar aquilo que Deus determinou na sua vida. Às vezes as pessoas casam-se, sonham viver famílias abençoadas e acontece um monte de coisa, e as pessoas às vezes têm 4, 5 meses de casado, e as primeiras coisas que as pessoas pensam é: vou separar, vou divorciar, vou acabar com esse casamento, não vai dar certo, eu nunca devia ter casado. Sabe por quê? Porque o inimigo está querendo colocar você numa prisão, para você se sentir abandonado, solitário, achar que não dá para continuar, que esse casamento não tem futuro. E assim muitas vezes você entra num trabalho, foi Deus que preparou ele para você, mas o inimigo começa a causar um monte de situação lá dentro, e você fala: mas como que eu vou continuar? Eu pensei que Deus tinha me colocado aqui, mas não está acontecendo essas coisas, eu não quero mais, eu vou desistir. Não desista e busque força para continuar. Busque força para continuar, porque o que o inimigo quer é que ele quer colocar você dentro de uma prisão, para você desistir do que Deus determinou na sua vida, meu amado. Eu não posso falar aqui porque são 9h25. Como que eu vou pregar tudo que Deus falou comigo hoje? Eu só quero que você entenda uma coisa: que o inimigo tem meios, tem maneiras, nos persegue de uma tal forma, tudo para você desistir do que Deus determinou na sua vida, para você perder a visão, para você perder o foco de que Deus chamou você, não para ser só um crente, mas Deus chamou você para ser um homem e uma mulher de Deus. Entende isso? Não sou eu que vou fazer isso na sua vida. Esse chamado é de Deus. Foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou. Paulo estava andando de cavalo, pocotó, 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 pocotó. Ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, Saulo. De repente Paulo cai do cavalo, fica cego. Quem que está falando comigo? Sou eu, sou Deus, o Deus Criador. Eu só quero dizer uma coisa: você é muito especial para mim, você é muito importante para mim. Eu vi você, eu conheci teu coração, eu te chamei e eu quero você na minha presença. Eu aplaudi a Jesus se eu fosse você, porque é isso que Deus fez com você, meu amado. Você está no teus pocotó, pocotó, pocotó da vida, andando no teu cavalinho. Deus olha do céu, conhece teu coração. Você é meu, você é minha. Estou te chamando, fica na minha presença. Vai que eu te envio, vai que eu vou te capacitar, vai que onde você estiver é eu que coloquei e é lá que eu vou te usar. Sabe, amado, vou falar uma coisa aqui que o Espírito Santo está falando, e que o Espírito Santo segura aquele relógio, em nome de Jesus Cristo, que eu nem entrei na pregação. Casamento é ministério. 50/50. Ainda que o teu marido não seja um pastor, não seja um pregador, se ele estiver junto com você, é um ministério. Ainda que a tua esposa não pregue, não louve, não cante, se ela estiver do teu lado, é um ministério. Busca força para continuar, diz o Senhor, e não desiste, porque este é o lugar que Deus te colocou, e é aí que Ele vai usar a sua vida, diz o Senhor. Deu uma parada na pregação para profetizar. Deus sabe com quem Ele está falando. Está entendendo? Paulo estava lá no seu ministério. É o ministério dele, era a função dele. Era homem de Deus, era homem da palavra, era pregador do reino. E Satanás criando situações, endurecendo o coração, criando motivos para que Paulo ficasse aprisionado, para que Paulo perdesse a visão do amor de Deus, do chamado de Deus. Irmãos, às vezes eu atendo pessoas no meu escritório que falam assim: eu acho que Deus não me ama, acho que Deus não quer falar comigo. Irmão, deve ter vontade de pegar uma varinha. E essa varinha de vez em quando tem vontade de pegar para mim também. Quer banhar? Deita aqui no meu colo que eu vou dar umas varadas. Quem que é o Deus que você serve? Ele te chamou para deixar você morrer?
Ele chamou para deixar você desistir de tudo aquilo que Ele mesmo já determinou na sua vida. Quem é esse Deus que você conhece? Paulo estava ali, no momento dificílimo da vida dele, porque ele estava sendo julgado pelo próprio povo, estava sendo julgado pelos judeus, e mandaram ele para uma prisão. E era uma prisão, eu não sei se você leu aí na Bíblia, era uma fortaleza. Você imagina uma fortaleza? Uma fortaleza é um lugar muito seguro. Eram feitos, construídos de pedras, e ficava separadas em locais onde as pessoas não tinham acesso, e o prisioneiro ficava ali abandonado, isolado, numa escuridão, num lugar ali muito tenebroso, vamos dizer assim, porque a pessoa não tinha contato com as outras pessoas, e era tudo muito frio, muito escuro. E Paulo foi lançado no lugar daquele. E hoje Deus falava comigo que muitas vezes eu e você não somos lançados em fortalezas de pedras, mas nós somos lançados em lugares que são tenebrosos do nosso coração, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, porque é o lugar que o inimigo quer que você fica sozinho, com medo, inseguro e pensando: Deus se esqueceu de mim. Paulo foi lançado naquela fortaleza. Eu vou dizer uma coisa para você: o comentário que se tinha naquela época é que Paulo não amanheceria vivo no outro dia. Havia um comentário de que Paulo não ia ver o sol raiar, porque no outro dia ele não estaria mais vivo, porque os planos de Satanás, eu tenho que correr porque não dá tempo, mas os planos das trevas que usou no coração dos homens é que não teria o dia de amanhã para Paulo. Feche teus olhos só um pouquinho aqui. Eu não sei quantas vezes você já foi dormir à noite pensando que não vai ter amanhã. Eu não sei quantas vezes você foi dormir à noite no isolamento de uma fortaleza, da tua dor, da tua tristeza, da tua preocupação, vendo a tua casa toda de ponta cabeça, vendo as coisas que você sonhou sendo perdidas, vendo toda a expectativa daquilo que o próprio Espírito Santo de Deus colocou no seu coração, já agora sem visão. Eu não sei quantas vezes, mas eu só sei que o Espírito Santo hoje falou comigo, porque eu muitas vezes já fiquei isolado em fortalezas de dor e de tristeza, pensando que tudo aquilo que Deus falou na minha vida não vai mais cumprir, porque algo aconteceu na minha vida que não me deixa ver que existe possibilidade de amanhã. Talvez uma enfermidade, talvez um problema que entrou na tua casa, um marido que traiu uma esposa, um filho que hoje não respeita o pai. Eu não sei quais são as condições, mas esses lugares são os lugares onde o inimigo nos aprisiona para não acreditar que amanhã vai ter melhoras, porque para nós só se vê uma coisa: não vai ter o amanhã. Paulo estava naquela fortaleza se sentindo desta forma. Os comentários eram: ele não amanhece. Eu queria que você se lembrasse que eu disse que Paulo era um homem igualzinho eu e você. Estudou, fez faculdade, fez um monte de plano, fez um monte de projeto, mas nada disso mudou o fato dele ser um homem escolhido por Deus. Não mudou e não muda hoje. E Deus não muda diante das nossas dificuldades. Ele estava lá sim, abandonado pelo seu povo, abandonado pelos judeus que eram o seu povo, perseguido pelos romanos, com toda uma trama de destruição, mas ele não estava abandonado por Deus. Numa determinada hora da noite, o mesmo Paulo que um dia orou e os alicerces de uma prisão abriu e as cadeias se quebraram, que estava adorando, o mesmo Paulo estava de novo numa prisão, numa fortaleza, e ele estava ali solitário. E numa determinada hora da noite, ele ouviu uma voz. Essa voz é a voz que dá força para continuar. É a única voz que você precisa ouvir, que você precisa hoje deixar falar no seu coração. Ele ouviu uma voz e essa voz foi reconhecida por ele, porque esta voz era a voz que um dia o chamou para estar na sua presença. Era a voz do Senhor, e essa voz disse: Paulo. E quando ele olhou, meu amado, o Senhor estava do seu lado, ao lado dele. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que ainda que muitas coisas aconteceram na sua vida, que você se sentiu como se não tem amanhã, o seu Deus não te abandonou. Assim como ele estava com Paulo, ele continua do seu lado, e ele está do seu lado para te ajudar, meu amado. Pode aplaudir o Senhor, porque na madrugada, na calada da noite, no momento do teu choro, da tua lágrima, ele está lá, ele está ali,
suavemente ministrando ao teu coração: eu estou do teu lado, aonde você for eu vou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, a minha mão te sustenta. Não existe nada na Bíblia que está aqui por acaso. Precisava contar que Jesus foi lá e parou do lado de Paulo. Interessante, né? Ele não estava nem à frente nem atrás, ele chegou e parou do lado. Quem está ao lado é alguém que está para ajudar. Eu estou aqui, apoie em mim, segure em mim, eu vou ser sua força, eu vou ser o que vai te manter em pé. Ele estava ao lado de Paulo, ele estava ao lado dele ali naquele momento onde todos tinham abandonado, onde não tinha a mínima possibilidade de acreditar que ele sairia daquela situação. Vou falar uma coisa para você, eu vou dar o meu exemplo. Às vezes acontecem coisas na minha vida que eu penso assim: como que eu vou continuar com isso que está acontecendo? Como que eu vou para frente? Como é que eu vou continuar fazendo o que Deus colocou na minha vida, das coisas do jeito que está? Eu não sei se vocês pensam isso. Eu não sei se vocês olham para as coisas e falam: como que eu vou continuar? Eu não sei como que funciona com vocês, mas muitas vezes eu faço essa pergunta para Deus. E eu acredito que Paulo fez essa pergunta. Só pode ter sido feita essa pergunta porque quando ele ouviu a voz, que ele viu que Jesus estava do seu lado, a primeira coisa que o Senhor falou para ele foi: coragem. 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 Sabe o que significa coragem? Seja forte, tenha vontade, se levante, tira o desânimo, tenha ânimo, seja corajoso. Coragem, coragem, porque as coisas não vão acabar aqui, não é o fim, não terminou aqui, é só o começo do que eu ainda tenho que fazer na sua vida, meu amado. É isso que Deus estava ali para falar. Ele enviou Jesus Cristo, ele estava ali parado ao lado de Paulo para dizer: eu estou aqui, você não está sozinho, mesmo que os seus olhos não consigam ver, mesmo que te abandonaram, mesmo que você não consegue sentir, eu te ajudo, eu estou do seu lado nessa caminhada e não vou parar. Seja corajoso. E eu vou te dizer por que eu estou dizendo isso. Tem muito pouco tempo para pregar hoje, está difícil de pregar com pouco tempo, mas eu quero que você entenda uma coisa. Se você fez uma pergunta para Deus já: como é que vai ser daqui para frente? Como eu vou continuar? Ouça o que Deus falou para Paulo. O que você precisa ouvir aqui hoje? Feche teus olhos. Eu já falei para Deus lá em casa hoje que eu preciso ouvir. Vou falar de novo aqui. O que você precisaria ouvir de Deus aqui hoje, nesse eu tô com você? Eu fico imaginando Jesus do lado de Paulo, né? A intenção ali que foi entendida imediatamente, aquela voz mansa, mas com toda a autoridade, chamando Paulo para se colocar de pé, para ter ânimo, para ter coragem, para ter vontade. Ele falou que Paulo queria ouvir, porque eu penso que Paulo sentado ali falava assim: como que eu vou pregar? Como que eu vou continuar pregando? Olha só onde eu estou, olha onde que me colocaram, olha só como as pessoas fazem comigo, olha só, olha que situação que eu cheguei. Eu falei isso para Deus esses dias: olha onde eu cheguei, Deus, olha onde eu estou, como é que eu continuo pregando? Então eu quero fazer uma pergunta para você hoje. O que você precisaria ouvir de Deus para você acreditar que a obra dele não acabou na sua vida, que é só o começo, que ele é o Deus que começa uma obra e é fiel para completá-la? Qual seria a resposta hoje que você precisaria ouvir aqui? Não abre teu olho, não olha para ninguém. Nós estamos buscando forças aqui hoje para continuar. A presença de Cristo ao lado de Paulo era toda a força que ele precisava para entender, para se colocar de pé. Coragem. Como que alguém que está amarrado em grilhões tem coragem, meu amado? Só na presença do Senhor. O que Paulo falou naquela prisão, eu tenho certeza que foi: Deus, acabou aqui. O Senhor me chamou para me viver uma vida maravilhosa, o Senhor me chamou para pregar o teu evangelho, mas acabou aqui, Senhor. Estão falando que não tem amanhã, estão falando que o dia não vai amanhecer, que eu não amanheço vivo. O que é que você precisa ouvir de Deus? Ele está perguntando. Qual é a resposta para a tua pergunta hoje? Jesus encostou do lado dele, respondeu para Paulo dizendo: eu estou aqui ao seu lado, vou te ajudar. Eu quero que você seja corajoso, eu quero que você se fortaleça. Eu vou te falar uma coisa: não é fácil ser corajoso na hora da dor, não, viu? Não é fácil ter ânimo, ter coragem na hora das dificuldades, não. Mas eu estou aqui do teu lado e eu sou tua força. Agora, Paulo, eu quero dizer uma coisa para você. Assim como você pregou lá em Jerusalém, você vai continuar pregando em Roma. Põe-te de pé, que eu comecei uma obra, eu sou fiel para cumprir. Aplaude o Senhor Jesus, meu amado. Era tudo que ele precisava ouvir. Ele falou para Deus: Deus, eu não vou pregar mais. Deus, acabou aqui, não tem como continuar. Onde que está a tua obra? Onde está o teu projeto? Onde está a tua promessa? Não tem amanhã.
estava lá em Jesus Cristo dizendo: tem sim, você pregou lá e vai pregar lá. Eu mandei você pregar lá, eu determinei que você vai pregar lá também. Então você vai para lá também. Não vai acabar aqui nessa cadeia, não. Não é essa fortaleza que é maior do que a minha vontade na tua vida. Está entendendo? Não são as fortalezas deste mundo tenebroso que serão maiores do que Deus determinou na sua vida. O que ele precisava ouvir era isso. A tristeza dele era essa: vai continuar pregando, não vai ser essa fortaleza que vai te impedir de continuar. O que você precisa ouvir de Deus? Feche teus olhos, para que você encontre forças para continuar hoje e não desista. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus determina na sua vida uma obra, não tem quem pode impedir. Pode ficar com seus olhos fechados, eu preciso te falar isso. Enquanto Paulo estava ali, tinha uma trama contra ele. E realmente, no reino do Espírito estava determinado o fim do projeto de Deus na vida dele. Estavam determinando o fim. Mas não existe fim quando Deus está na sua vida, meu amado. Fizeram uma trama e falaram: só, nós não vamos comer, não vamos beber até que Paulo esteja morto. Nós vamos acabar com a vida desse homem, nós vamos acabar com esse chamado, nós vamos acabar com essa felicidade de servir a Jesus, nós vamos acabar com essa felicidade de ser homem de Deus, nós vamos acabar com isso. Só, meu amado, que Deus vê todas as coisas e ouve todas as coisas. Enquanto Paulo estava lá, que Cristo se posicionou ao lado dele, enquanto o Senhor dizia para ele: levanta, você vai continuar fazendo exatamente o que te chamei para fazer. Deus também estava planejando já, estava já preparando todas as coisas para que Paulo fosse livrado de todo o mal. Talvez tenham tramas contra você, contra seu casamento, contra a tua profissão, contra a tua vida, mas não se esqueça, seu Deus vê todas as coisas. Fizeram uma trama para que quando Paulo nem saísse da fortaleza, ele morresse. Deus enviou um jovenzinho que ouviu essa trama, que correu lá e contou tudo para o comandante. Deus, presta bastante atenção, como eu queria ter tempo para pregar essa palavra hoje, mas não dá mais tempo. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus usa ímpio para abençoar você. Deus vai amolecer corações endurecidos para favorecer você. Saiba disso, mas o que Ele determinou na sua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Tinha uma trama para matar, Deus enviou um homem lá, falou assim: vai lá, prepara um exército. Chamou um comandante, o comandante falou: ninguém vai matar Paulo, não, ninguém vai matar, me prepara, eu quero 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros. Quando Paulo saiu da fortaleza, meu amado, tinha um exército esperando Paulo sair. Nenhuma obra do mal pode prevalecer sobre a sua vida. Tinha um exército de 470 soldados para proteger Paulo e levar até onde Deus já havia determinado. Pode aplaudir o Senhor. Você vai sair daqui, tem um exército de anjos lá fora. Amanhã cedo terá miríades e miríades e miríades de anjos protegendo a sua vida, a sua entrada e sua saída. Por onde você for, Deus estará lá, e aquilo que Ele determinou se cumprirá na sua vida, meu amado. Era para tudo acabar ali, não tinha amanhã. Para Paulo também não tinha perspectiva. Como que eu vou continuar? Deus falou: pode deixar comigo que eu preparo todas as coisas. Tramaram contra ele, mas Deus mandou um exército. Ali não era exército espiritual, não, era exército de gente de verdade. Quando Paulo saiu, ele foi escoltado. Irmãos, existe Deus maior do que esse. Escoltado para que Deus cumprisse a vontade dele na vida do seu servo. Vou falar uma coisa para você. Daquela forma, ainda prisioneiro, ele pregou para Festo, o imperador. Ele pregou para Félix e a sua esposa, outro imperador. Ele pregou em muitos lugares. E você leu comigo. Passou por um naufrágio e depois ele chegou até a casa dele, e ali ele continuou pregando a palavra de Deus e levando o reino de Deus para muitos lugares. Está entendendo o que eu estou falando? Não tem o que vai impedir o que Deus determinou na sua vida. Por isso que a Bíblia diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Seja qual for o momento que você estiver passando, o seu chamado, o que Deus determinou na sua vida vai se cumprir. Quando Jesus foi para aquela prisão, ele foi para falar para Paulo: Paulo, não acabou aqui não, o que eu determinei vai se cumprir na sua vida. Fecha teus olhos.
Pessoal do louvor, continua pregando. O momento que parecia o fim se tornou o começo diante de um Deus soberano, de um Deus que tem o domínio sempre eterno sobre os céus e sobre a terra. O que parecia que tudo estava acabado era a continuidade daquilo que Deus tinha determinado. Não importa os momentos que nós passamos, o que você não pode perder é a visão de que o teu Deus sempre estará do seu lado, te dando coragem, te chamando para ser forte, te chamando para ser corajoso, para enfrentar aquele momento, porque Ele começou uma obra e Ele vai cumprir na sua vida. A resposta que Paulo precisava, eu me coloquei no lugar dele hoje. É a que muitas vezes eu preciso, nos momentos que os meus olhos embaçam, que a dor é maior, que a tristeza toma conta, que você não consegue ver porque você não acredita que vai existir amanhã. Só que Deus, Ele determinou, e não são as nossas fraquezas humanas, nem as tramas do mal que serão maiores do que Deus determinou na nossa vida. Qual é a resposta que você queria ouvir hoje? Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa o Espírito Santo ministrar sobre o seu coração. Mesmo que eu não tenha mais tempo para falar aqui, eu gostaria que você nunca se esquecesse que tudo na sua vida é um plano de Deus. Tudo na sua vida é um projeto de Deus. Se as coisas estavam erradas até agora, Ele é poderoso para colocar todas as coisas no lugar. Não desiste de nada. Busca força para continuar. Busca forças para continuar. Talvez, se Jesus não estivesse ali ao lado de Paulo, dizendo: Paulo, seja corajoso. Você pregou lá, você vai pregar onde eu mandei também. Talvez ele saísse daquela prisão enfraquecido, entristecido, e ele mesmo não teria força para continuar. Por isso que Cristo estava ali, porque Ele é a nossa força. Não deixa nunca o inimigo te enganar. O que Deus determinou na sua vida vai se cumprir. Amém? Fica de pé, vamos adorar ao Senhor. Talvez você não vá vê-lo posicionado do seu lado, mas em espírito e em verdade, você vai ter testificação que Cristo é contigo, que Ele está ao seu lado para te ajudar, que Ele te chama para você ir em frente. Pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, Somente a sua voz. é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova, Sim, Deus. e me leva até o céu. Oh, maravilhoso Deus. Chave, fogo e terremoto, Oh, glória. vento forte que passou, Esse é o nosso Deus. chave vida dos feios, Mas essa voz suave, mas tua voz mas de autoridade, fala com o seu povo.
Soberania. Domínio sempre eterno. Maravilhoso Deus, cumpra o poder dessa palavra em nossas vidas. Você vai continuar. Deus te chamou e não acabou aqui ainda. Não é o fim de nada, não acabou. Você vai continuar fazendo aquilo que Deus te capacitou. Escudo. Este é teu povo, Senhor. É o povo que crê. O povo que confia, Senhor, no poder da tua palavra. Queremos sair deste lugar hoje, ó Deus, sabendo que esse chamado na nossa vida há de se cumprir, ó Deus. Que nunca e nenhuma situação pode impedir a obra que o Senhor começou em nossas vidas. Queremos continuar nesta jornada, sendo colocados aonde o Senhor quer, aonde o Senhor deseja, fazendo a sua vontade, ó Deus. Traz o ânimo, traz a coragem. Fortalece aqueles que estão hoje desanimados e abatidos. Senhor Deus, aquieta agora. E a sua palavra, o Senhor é contigo. Ele está do teu lado. Ele te traz o ânimo. Cumpre a tua palavra, Senhor. Cumpre a tua palavra sobre as nossas vidas. Leva-nos em paz esta noite. Livra-nos de todo tipo de mal. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que a doce comunhão do teu Espírito seja sobre todos nós, ó Deus. Que o Senhor resplandeça o teu rosto sobre nós e nos dê a sua paz. Aquieta, leva-nos em paz e livra-nos de todo tipo de mal. Que seja uma semana abençoada. É a verdade e ela se cumpre nas nossas vidas. Aleluia, aplaude o Senhor. Vai em paz, tenha uma semana abençoada. E não se esqueça, o Senhor traz a força para você continuar. Sozinho você não está, Ele está com você e Ele cumpre a palavra dEle, em nome de Jesus. Abraça teu irmão, deseja a ele uma boa semana, em nome de Jesus.